portais e soluções. Escritório de Raymond. A exigência de Nu era nada menos que incomum, mas seu rosto estava inexpressivo, até mesmo o olhar de ódio havia desaparecido, mas Alan não questionou, simplesmente pegou o colar da traição dela e colocou no bolso, certo? Ele disse: elas pertencem a você, farei com elas o que você deseja. Ela mal reconheceu o que ele disse: eu me confortei ao saber que pelo menos sobrevivi a você, agora isso também se foi. Seus lábios franziram com força em seu rosto, sua expressão pouco mudou mais do que o necessário para as palavras saírem. Você me traiu, e quer você soubesse disso ou não, você traiu nosso filho. O que você teria feito diferente, se soubesse disso? Alguma coisa? Qualquer coisa? Ela exigiu friamente. O calor de sua antiga ira que a levou a atacá-lo em um ataque de loucura ficou frio como gelo. Ele olhou para baixo. Olhe para mim, Alan. O que há com vocês, humanos, sempre desviando o olhar das coisas que não querem enfrentar? Nunca tivemos essa escolha, você também não, agora olhe para mim, e me diga o que você teria feito diferente? Ela disse em um tom de desprezo. As mãos de Nu foram inconscientemente para sua barriga enquanto a memória do que foi tirado dela voltou com força. Diga-me. Ela disse enquanto uma pitada de emoção escapava de sua voz, a máscara começou a rachar, e seus olhos ficaram nublados. Eu teria suportado o ódio de Farmaquia, teria suportado seus piores castigos, teria sofrido tudo isso por você, eu poderia ter vivido com os ditames ociosos da lei. Mesmo sabendo que nosso filho teria sido uma propriedade, eu sei que poderia, porque naquela época eu teria acreditado que você o amara de qualquer maneira. Ele? Alan perguntou quase em um sussurro. Nu assentiu. Consegui esconder meu estado por pelo menos um tempo, embora o que pensei que iria realizar, até hoje ainda não sei, mas como eu disse, depois de algumas semanas alguém trabalhou, e relatei, mas alguns dos outros escravos me ajudaram a enterrar-o. Resultado: você teria um filho, eu vi isso por mim mesma. O rosto de Alan caiu em total ruína quando ele se virou para baixo, e ele o escondeu nas mãos. Eu não sabia, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Ele repetiu várias vezes enquanto a revelação das consequências de suas escolhas o atingia como um martelo. Passei todo esse tempo, mais de 140 anos procurando por você na esperança de implorar por seu perdão, e meus pecados foram ainda piores do que eu imaginava. Houve silêncio na sala. Nu arrancou as mãos dela de onde ela o segurava, como se quisesse negar o que sentia. Sim, eles eram. Ela disse enquanto respirava fundo. Eu só não queria que ela machucasse você, e não poderia tê-la impedido. Ele disse sem entusiasmo. Você a matou mais tarde, por que não a matou então? Nu a perguntou friamente. Seu ódio por Farmaquia não diminuiu com o passar dos anos, dado seu tom vingativo. Você a matou provavelmente por algum tipo de vingança. Você não poderia matá-la para me proteger? Você era minha única felicidade, minha única segurança, porque você não me protegeu, a nós, quando mais precisamos de você. Ela perguntou, sua voz lentamente se transformando em um gemido, e novamente inconscientemente, suas mãos deslizaram sobre sua barriga. Se eu pudesse voltar no tempo, e fazer isso, eu faria. Ele disse com uma voz desesperada enquanto tirava as mãos do rosto, e encontrava o olhar dela novamente. Passei todos os anos desde que matei aquela vadia, tentando consertar as coisas, encontrando você, e ajudando todos aqueles como você que eu poderia. Tomei uma decisão terrível, e você pagou um preço pior por isso do que eu imaginava, mas nunca fui fraco desde então, eu juro. Ele disse com fervor, inclinando-se em direção a ela de onde estava sentado, como se estivesse desesperado para que ela acreditasse nele. Você jurou que me amava, e olha para onde isso me levou. Nu disse amargamente. Ela olhou para Raymond. Temos certeza de que esta comunidade existe? Se ele pode fazer o que fez comigo, não tenho certeza se podemos acreditar em alguma coisa sobre ele? Talvez o lugar exista, mas apenas como uma máquina de lucro, e uma fazenda de sangue para ele? Ela puxou as mãos novamente, e cerrou os punhos. Elpida viu por si mesma. Alan interrompeu com uma pitada de orgulho em sua voz. Certamente você acreditará pelo menos em outro elfo, se não em mim? Ele perguntou esperançoso. Isso fez a língua de Nu parar por um momento. Eu acredito no que vejo, eu vi você nos trair.
Ela disse friamente de novo, e então gesticulou para Raymond. Eu o vi quase morrer por nós, embora, eu admito que não acreditei nas evidências ao meu redor aqui em sua propriedade na época, tudo que vejo dele diz-me que o que quer que ele fosse, ele está nos ajudando agora. Seu dedo segurou firmemente Raymond até ela terminar, e então caiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Alan. No entanto, a última vez que vi você foi na sua nuca, procurei na multidão, e chamei seu nome, era uma visão tão lamentável que até vi empatia nos rostos dos monstros, então, minha última lembrança de nós foi você me deixando de lado. O que quer que você pensou que estava fazendo, foi isso que você fez. Não vou acreditar que você seja diferente até que eu veja por mim mesmo. A voz de Nua recuperou a calma, e ela cruzou as mãos no colo. A única contradição com essa calma era a tensão em seus dedos enquanto eles se entrelaçavam, e se pressionavam com força um contra o outro. Qualquer conversa posterior foi abruptamente interrompida pelo aparecimento de um buraco giratório no ar, e dele saiu um senhor mais velho, impecavelmente vestido. Ele tinha cabelos brancos, e costas retas e severas que combinavam com uma expressão igualmente severa em um rosto esculpido que poderia muito bem ter sido esculpido em mármore. Meu mestre pode ajudar com isso. Ele disse com calma e dignidade enquanto se curvava com a maior cortesia formal. A boca de Alan formou um U com a surpresa, mas embora Raymond e Nua demonstrassem surpresa inicial, eles se recuperaram rapidamente. Bom dia a todos, meu nome é Sebastian, meu mestre ouviu seu pedido, e cuidaremos do problema da astróloga, e forneceremos os meios pelos quais seu trabalho continuará, Cardeal Raymond. Daqui em diante, você tem uma tarefa: garantir que as instalações que você e seus colegas estabelecem funcionem de maneira suave e segura, produzir o que você precisa, e ver isso feito. Foi então que apareceu a próxima pessoa, alguém que Raymond já tinha visto antes, uma linda e voluptuosa mulher loira, vestida como empregada doméstica, saiu do portal atrás do mordomo, e fez uma reverência delicada. Lady Solution cuidará das matanças, ela servirá como nossos olhos e nosso escudo sobre este lugar, e cuidará da eliminação de seus alvos. E meus camaradas? Raymond perguntou, quero dizer, cardeais Ginedine e Berenice? Sebas franziu a testa, Lord Ains ficou descontente com o histórico de votação deles, mas a pedido da General Zx Etsumei, a cardeal Berenice, e você devem ser protegidos, embora com certa relutância no caso dela, o mesmo não se aplica ao cardeal Ginedine. Antes que o cardeal pudesse perguntar, uma batida na porta interrompeu a conversa. Entre. Raymond disse enquanto o portal desaparecia, e a porta se abria para revelar um dos poucos servos humanos dentro da casa. Meu senhor, os cardeais Ginedine e Berenice chegaram. Ele disse, devo mandá-los subir? Sim, imediatamente, obrigado. Raymond disse educadamente. O rosto de Sebas foi trabalhado para parecer digno e neutro, mas na maneira como Raymond se comportou, ele viu um eco pálido do senhor a quem servia, solícito com seus servos, educado e autoritário. Uma calma tomou conta dele enquanto refletia com confiança sobre Raymond. Ele tem uma chance. Quando Ginedine e Berenice entraram, ficaram surpresos ao encontrar visitantes adicionais enquanto reivindicavam seus lugares, mas quando Sebas anunciou que ele e Solution eram de Nazarick, se eles tivessem alguma objeção, eles mantiveram isso para si. Sebas transmitiu a eles o que havia dito a Raymond, e Raymond por sua vez explicou sobre o homem agora reconhecido como Alan. Agora, você quer ver o lugar de que Alan falou? Sebas perguntou atentamente. Antes de irmos, se o que entendi estiver certo, você sabia o que estava sendo dito aqui, como? Berenice perguntou. Seu rosto estava pálido ainda com a compreensão de que ela estava segura enquanto Ginedine ao lado dela não estava. O próprio Alan entrou na conversa. E também, como você sabe onde está? Sebas não tentou esconder o orgulho de sua voz, e o sorriso de Solution se tornou desumanamente amplo. Meu mestre é incompreensivelmente meticuloso, ele tem um mapa mais preciso de sua nação, do que sua nação tem de si mesma, e tem desde anos antes da guerra. Embora a descoberta da aldeia dos elfos e seu comércio com a teocracia fosse uma curiosidade, não era relevante até agora, ou pelo menos é o que presumo, já que meu mestre nunca mencionou isso, até o momento desta reunião.
Quanto à pergunta anterior, este lugar é monitorado. Expressões de admiração varreram a sala, enquanto Einazarik, Albedo e Demiurgo sorriam com igual orgulho um para o outro enquanto ficavam de cada lado atrás de seu senhor enquanto o espelho revelava os frutos do encontro com os cardeais. Eu realmente deveria ler mais desses relatórios que eles me enviam. Ains pensou com tristeza. Então eu talvez saberia do que Sebas está falando. Nunca li isso. Como esperado de Nosso Senhor, planejar com tantos detalhes que essas pequenas coisas pudessem ser trazidas à luz na hora certa. Albedo disse com um suspiro inebriante e lascivo. Demiurgo empurrou seus óculos até o nariz novamente. Foi um verdadeiro golpe de mestre. Eles sabem agora que dançam na palma da sua mão. Ains encobriu sua total perda de palavras com uma risada dramática, sentindo-se um pouco demais como o ator de Pandora ao fazê-lo. Dentro do escritório de Raymond, um portal foi reaberto. Sebas deu um passo para o lado, e com uma meia reverência educada, ergueu o braço, e gesticulou para ele. Se você passar por aqui, verá que Alon está se referindo, e o que ele fez nos últimos 140 anos. Noa foi a primeira a se levantar, ela caminhou até a frente do portal, e depois olhou para seu ex-amante. Ele deu um leve aceno de cabeça, mas ela ficou tensa, e se encolheu com o olhar dele, antes que o ódio enchesse seus olhos novamente, e ela olhasse por cima, em vez disso, para Raymond, que já estava de pé. Ele assentiu também, e caminhou até onde ela estava. Ela atravessou o portal com confiança, e não viu a expressão angustiada no rosto de Alon atrás dela. Um por um eles passaram, seguidos finalmente por Sebas. Somente Solution ficou para trás. Ela cantarolou uma musiquinha, e foi até a mesa de Raymond, sentou-se, e apoiou os pés em cima da mesa, com uma expressão presunçosa aparente em seu rosto. Vou me divertir muito com esta tarefa. Ela disse para o escritório vazio. No extremo oposto do portal, encontraram uma montanha. O trio de cardeais olhou para o pico, e descobriu que não estavam tão longe do topo como esperavam quando entraram. Alon parecia ter recuperado o sentido de si mesmo quando entrou na frente do grupo, e abriu os braços. Bem-vindo. Bem-vindo a Fespes. Ele disse alegremente, onde viveram os únicos elfos livres do mundo durante os últimos 140 anos. Eu vejo apenas uma montanha. Raymond comentou enquanto olhava para o enorme pico rochoso subindo, arqueando a sobrancelha. Olhe atrás de você. Alon disse divertido, e todos eles se viraram. Grandes muros altos eram feitos de árvores grossas e pontiagudas. Parece uma prisão. Noa comentou com uma voz sombria. Se isso for algum truque, de novo, como a última mentira que você me contou com uma voz tão gentil. Eu vou te matar desta vez. Ela disse ameaçadoramente enquanto se aproximava dele. Alon respondeu apontando para a parede. Olhe lá em cima se não acredita em mim, ele disse. Ela seguiu sua direção, e seus olhos se arregalaram de choque. Havia um elfo no topo da torre acenando para eles. Era menos que ele era um elfo, e mais que ele era um elfo com um kit completo com um arco muito bonito, e um capacete excelente. Alon acenou de volta para ele, e ele começou a passar pelo grupo de convidados para se aproximar do portão. As paredes existem para manter os olhos curiosos afastados, não para mantê-los dentro. Você pode começar a se sentir cansado em breve se não estiver acostumado com essas elevações, mas por favor, não pense nisso. Parece acontecer com pessoas que não estão acostumadas com essas condições. Alon disse enquanto olhava por cima do ombro. Eles o seguiram com um pouco de receio. O portão era feito de troncos de madeira pesados e grossos, bem amarrados com cordas mergulhadas em uma seiva espessa que endurecia em torno dele, de modo que não podiam ser cortados facilmente. Raymond avaliou isso de uma perspectiva crítica e profissional. Uma força dedicada poderia entrar com bastante facilidade, mas para uma milícia da cidade, um bando de invasores, essa não era uma presa fácil. Abra! Estes são amistosos. Alon gritou. Abra o portão, e prepare algumas refeições. O elfo disse sem hesitação. Ravios está de volta, e tem convidados. Se for um escravo, comerei minhas vestes. Ginedine disse corajosamente. Berenice balançou a cabeça. Sem chance, nenhum escravo parece tão feliz ou tão confiante. O portão se abriu lentamente, e ao fazê-lo, Alon falou. Não, como eu disse, não há escravos em Fespes.
Nua sentiu os olhos dele sobre ela quando ele disse isso, mas ela não olhou em sua direção, em vez disso se distraiu enquanto olhava ao redor. Finalmente ela falou: por que eles chamam você de Ravil? Esse é um dos seus antigos nomes. Ele assentiu: eu passei por isso quando abri meu negócio oficial. O elfo lá em cima na parede se chama Yulo, ele foi um dos primeiros que comprei, ele está comigo desde então, cuidando dos negócios aqui, e cuidando da segurança para mim. Quando ele terminou de falar, uma mulher jovem surgiu do nada, e o abraçou: bem-vindo de volta, pai. Ela disse, e Nua manteve o rosto cuidadosamente neutro, mas uma raiva vingativa brotou quando ela olhou para a humana que abraçou Alon. Essa raiva aumentou um pouco quando Nua viu seus olhos vermelhos como sangue. Vampiro. Nua disse quando a compreensão chegou. Alon abraçou a garota, e beijou sua testa. Sim, Tula foi uma das primeiras crianças que adotei, e a primeira a ser transformada. Ela cuida da maior parte das operações aqui, e dirige a Fespes Superior, a Fespes Inferior, a Fespes Oeste, e a Fespes Leste. Isso é muito para absorver. Raymond disse enquanto olhava ao redor. Elfos estavam se movendo, ocupados com várias tarefas, alguns humanos também estavam ocupados fazendo coisas, mas se alguém estava trabalhando como supervisor, não era evidente. O rosto de Alon mudou quando um pequeno sorriso confiante se formou, imitado por Tula. Nossa pequena comunidade tem vários pequenos postos avançados que seguem as veias da montanha, alguns de meus filhos, sim, todos vampiros, todas as pessoas que transformei, administraram isso durante todo esse tempo, expandindo gradualmente conforme necessário, comprando outros elfos no mercado. Não é uma solução perfeita, mas eu diria que temos cerca de 9.000 elfos espalhados pela borda oeste das montanhas verificando veios de minério, colhendo madeira, plantando. 9.000? Nua disse incrédula, tantos? Sim. Tula disse com orgulho, nosso pai foi minucioso, aprendendo tudo o que podia, mas... Ela olhou para ele, você vai mostrar a eles? Eles são confiáveis? Ela perguntou. Alon olhou para o trio de cardeais cujos rostos ainda estavam congelados, depois passou para o de Sebas, que acenou em aprovação, e finalmente para Nua, que cruzou os braços, e apenas olhou para ele, uma mistura de emoções guerreando em seu rosto. Sim, vamos mostrar a eles. Ele disse, balançando a cabeça. Tula sorriu, e disse ansiosamente, por aqui. Ela praticamente pulou, Alon o seguiu firmemente, e o resto também. Ela os conduziu até uma única construção de pedra que se destacava entre as construções de madeira. Enquanto caminhavam, Alon falou, sempre soube que esse caminho era, na melhor das hipóteses, uma medida temporária, ou a mina secaria ou, pior, seríamos descobertos, por isso estamos nos preparando para mais. Mais? Ginedine perguntou desconfortavelmente. Não, muito mais. Tula corrigiu ao abrir a porta, e revelar uma sala cheia de armas e armaduras. Este andar tem o suficiente para uma empresa, mas temos muito mais lá embaixo. Tula disse com um sorriso malicioso, e olhos predatórios, a mineração produz pessoas fortes, a elevação da montanha produz pessoas fortes, nosso ódio pela sua espécie, ela gesticulou para os agora muito desconfortáveis cardeais, criou pessoas muito fortes, em equipamentos, ao longo dos anos vindouros. Alon tocou seu ombro, dando-lhe uma pausa. Deixe-me dizer. Ele disse com um sorriso mostrando as presas. Ela saiu do caminho recatadamente, e acenou para ele continuar. Teríamos economizado 2 ou 3 vezes mais, nosso sucesso cresceu. Teria sido fácil montar mais algumas posições semelhantes a essas. Ninguém chega tão longe, não quando podem fazer um túnel do outro lado. Então poderíamos crescer sem que a teocracia soubesse. Com a riqueza não utilizada, eu poderia contratar mercenários, poderia ter comprado a ajuda dos elfos negros do norte, talvez subornado os demi-humanos. Meu plano era, em 200 anos, lançar uma guerra de extermínio de toda a teocracia Slane, contando com a libertação de escravos como reforços à medida que capturamos as posições da teocracia. Eventualmente, eu iria queimar Kami Miyako até as cinzas, apoiado por um exército de elfos libertos com séculos de treinamento por trás deles, uma aliança unida entre elfos negros e demi-humanos. Eu poderia quebrar a árvore do mal para que nenhum de seus frutos envenenados brotasse novamente.
Alan disse com tanta tranquilidade que alguém poderia pensar que ele estava criticando o crescimento das flores de um jardim. Os três cardeais se entreolharam com absoluto horror, os olhos arregalados de choque enquanto imaginavam o cenário: 100.000 demi-humanos indo para o leste em vez de para o oeste, 100.000 elfos negros montados cavalgando por suas terras, uma oligarquia liderada por vampiros com cerca de 30.000 elfos livres com séculos de combate e treinamento de preparação derramando-se sobre as montanhas para um povo totalmente despreparado para isso. A destruição de sua nação estava a poucos centímetros de distância deles, e nenhum deles conseguia se mover. Alan encolheu os ombros. Então o rei feiticeiro apareceu, e claro, esta guerra começou. Tenho aprendido coisas. Ele disse enquanto olhava para Sebas: seu mestre está mais próximo de minhas crenças do que qualquer pessoa que eu já vi em toda a minha vida. Eu iria abordar um de seus agentes mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, mas parece que você me encontrou primeiro. Sebas assentiu. Isso é de se esperar do meu mestre incomparável. Nua olhou para Alan em silêncio. O que ela estava pensando, ele não sabia dizer, seu rosto estava neutro. Cada vez que trazíamos alguém, eu perguntava se eles tinham visto você. Alan disse, dando um passo mais perto de Nua. Ela não se afastou, mas também não gostou do passo. Sua voz estava quebrada ao ponto de ruptura. Eu ia incendiar o país inteiro para encontrar você, se isso fosse necessário. Para me ter de volta? Ela perguntou categoricamente. Foi um choque quando ele balançou a cabeça. Não, eu nunca poderei ter você de novo. Eu sei que, mesmo que você me perdoe, eu nunca vou me perdoar. Era só para tirar você daquilo em que eu a empurrei. Pensei que talvez incendiasse o país, que é um ninho de víboras em forma de uma nação pode ser um começo para compensar você. Seria. Nua disse calmamente. Cardeais, disse Sebas atrás deles, parece que a invasão do meu mestre salvou a humanidade, ou vocês preveem a recuperação de uma invasão surpresa tão massiva? Houve 3 goles simultâneos, e 3 balançamentos de cabeça. Mesmo uma vitória seria um desastre. Raymond disse severamente. Ele pensou na expressão de ódio absoluto no rosto de Nua. Nem todos os elfos salvos tinham tais pensamentos, mas muitos, ele tinha certeza, tinham mesmo. À medida que sua imaginação evocava o cenário, ele se perguntava com terror e admiração: o que eles fariam dentro de uma cidade sitiada quando tivessem esperança? Até onde eles iriam quando suas correntes fossem forjadas em espadas? Pelas suas expressões, Ginedine e Berenice estavam pensando a mesma coisa. Você realmente teria destruído o país inteiro, não é? Raymond perguntou a Alan com uma voz que não combinava com uma antiga escritura negra. A voz de Alan não mostrou nenhuma hesitação. Com certeza, até o último tijolo, eu pretendia, quando tudo estivesse pronto, apagar completamente cada fragmento da existência da teocracia Slane. Seria o mínimo que eu poderia fazer por ela. Ele disse, inclinando a cabeça para Nua, que o presenteou com um sorriso muito pequeno e satisfeito. Mas agora é discutível. Ele encolheu os ombros. Tenho certeza de que a teocracia perderá, morrerá dentro de 1 ano, mesmo que eu não faça nada. Ele suspirou. Eu sei que deveria estar feliz com isso, e estou, mas para ser totalmente honesto, estou um pouco desapontado por não poder enfiar a faca no coração pulsante do país. As presas brilhantes não deixaram dúvidas sobre sua seriedade. Então, você está satisfeita agora, Nua? Alan disse com uma voz que era muito gentil para alguém que apenas alguns momentos antes havia falado casualmente em exterminar completamente uma nação humana. Nua assentiu. Eu acredito em você, eles me convenceram. Ela disse, e apontou para fora, onde um elfo estava tendo uma discussão vigorosa com um humano, e alguns elfos portando boas armas conduziam uma mudança de turno nas paredes. Você não é um mestre aqui, e abandonou sua humanidade. Não vou me desculpar por uma única palavra que disse, esperei muito para dizê-las, e você merece cada uma delas pelo que fez, e pelo que você falhou em fazer, mas eu acredito em você agora. Ela disse com sinceridade, se necessário, posso trabalhar com você sem vomitar ou arrancar seus olhos. Seus olhos eram firmes, até mesmo severos, mas seu tom não tinha o ódio venenoso que continha antes, agora era uniforme, neutro, até mesmo totalmente desinteressado. As sobrancelhas de Alan caíram um pouco, seus lábios se separaram levemente.
e seus olhos não fecharam totalmente, mas as pálpebras caíram como suas sobrancelhas. Se Nua se importasse com o rosto de desgosto de seu ex-amante, ela não deu nenhum sinal. Ela viu pelo menos, mas não significava mais nada para ela. Foi assim que me senti quando você foi embora, quando chamei seu nome durante a licitação, quando segurei os restos mortais do que teria sido nosso filho, e o enterrei no campo do mestre sem sequer uma caixa para seu pequeno corpo. Quando a picada do couro beijava minhas costas enquanto eu trabalhava nos campos ou quando trabalhava nos lençóis, mas de alguma forma, não sinto a satisfação que pensei que sentiria agora que finalmente vejo você sofrendo, tem gosto de cinzas e desolação. Ela pensou, e de dentro surgiu um poço de tristeza que ela não esperava depois de todo aquele tempo. Nua se afastou de Alon para que ele não visse, e deixou seus olhos pousarem em Sebas. Estou convencida, e acredito que todos os outros também, podemos voltar ao escritório de Raymond, a menos que haja mais para ver aqui. Tula, vendo que seu pai iria embora, abraçou-o com força. Parece que você tem muito pela frente. Ela disse com alguma decepção quando sua bochecha caiu em seu peito. Boa sorte, e dê a Elpida o meu melhor, e diga a ela que espero que ela volte aqui novamente em breve. Eu vou. Alon disse, retribuindo o abraço com igual carinho enquanto acariciava os longos cabelos negros de Tula. Quando o abraço se rompeu, Tula revirou os olhos. Tenho que voltar ao trabalho, tenho que providenciar um carregamento de mercadorias para amanhã, e vou ficar sem tempo se não começar logo. Claro, até breve. Alon disse relutantemente enquanto acenava para ela recuar. Quem é Elpida? Nua perguntou. Você mencionou ela antes, mas quem exatamente é ela? Minha amante, uma ex-escrava que resgatei após a morte de minha esposa. Alon disse inocentemente, sem olhar para trás quando Nua perguntou, tão focado ele estava na retirada da vampira que ele adotou. Eu vejo. Nua disse perigosamente, estreitando os olhos, e os braços cruzados na frente dela. Quantas de nós, pobres elfas indefesas, vocês tomaram como amantes desde a minha remoção? Só ela foi um conforto, depois que minha última esposa morreu. Alon disse, alheio ao tom usado atrás dele. Como ela morreu? Nua perguntou impiedosamente. Eu não sei os detalhes, apenas que ela morreu durante os primeiros dias da mudança da teocracia Slane para o Reino Sagrado do Sul. Ela foi uma das primeiras vítimas. Ele disse, com uma pitada de luto em sua voz. A expressão de Nua não mudou, mas ela não ficou satisfeita, olhou para os outros. O silêncio deles sugeria que eles não compartilhavam da preocupação dela. Ela suspirou, e levou a mão à testa, e esfregou-a com o polegar e o indicador. Talvez esteja dando muita importância a isso, depois de tudo que vi. Ela disse em voz alta. Sobre o quê? Alon perguntou quando ele se virou para encará-los novamente. Um portal se abriu atrás de Sebas. Você foi casado com uma soldado da teocracia, e tomou como amante uma elfa escrava em Camimiaco após a morte de sua esposa? Nua olhou para ele. Ah, dito assim, sim, suponho que não. Se Elpida quiser ir embora, vou deixá-la ir até onde Raymond está, nem vou discutir o assunto, se isso for um motivo de preocupação. Ele disse com um tom de voz tão monótono que transmitia sua descrença de que ela faria isso. No que diz respeito à minha esposa, ela era uma boa mulher, alguns bons existem na teocracia, e eu lamento sua perda, mas depois de 140 anos, bem, os mortos não têm direito aos vivos. Ele disse de passagem. Ela pensou nisso por um minuto, depois encolheu os ombros. Isso também não parece o que eu pensei. Ela disse, e olhou para Sebas novamente, estou pronta, uma pena passar adiante as refeições, estou curiosa para saber que tipo de pratos os elfos da montanha produziriam, mas, as necessidades devem. Ah, antes de passarmos por essa coisa de novo, o que é? Alon perguntou um pouco ansioso, apontando para o portal giratório. Magia de um tipo muito além das habilidades dos humanos, somente nosso Deus pode administrar tais coisas, não pense mais nisso, você apenas se frustrará. Sebas respondeu com simpatia, e um por um, eles passaram pelo portal, e voltaram para o escritório. Foi uma surpresa descobrir que o número de ocupantes do escritório havia aumentado em 2. Outra garota loira voluptuosa com olhos cinza tempestade um tanto malucos que usava roupas comuns de viagem coloridas em verde e marrom, com corte baixo para mostrar seus seios fartos,
e uma capa verde com o capuz abaixado, e um homem completamente indefinido em roupas decentes de plebeu, sombreado em vermelho e azul com uma faca simples presa a uma faixa marrom comum. Não havia nada de suspeito neles. Exceto onde estavam, bem, e a completa falta de reação ao ver várias pessoas saindo de um buraco escuro e espiralado no ar. A dupla flanqueava a empregada loira com os braços cruzados atrás das costas, no que parecia ser uma espécie de postura formal e relaxada. Estávamos esperando por você. A mulher loira disse com um sotaque oriental muito forte que falava de uma origem camponesa definitiva. Raymond não se sentiu nem um pouco consolado por seus olhos loucos. Ele também não estava cego à súbita tensão no corpo dela quando eles entraram. Ela parecia decididamente familiar, mas ele não conseguia identificá-la. Ginedine, no entanto, fez o mesmo, e pouco depois, Berenice também. A expressão da mulher dizia que ela também os conhecia, e enquanto ele procurava na memória, finalmente tropeçou nisso, a convidada do rei feiticeiro antes da guerra. O que diabos ela está fazendo aqui? Ele se perguntou com um pavor arrepiante. A loucura era tingida por uma malícia muito clara que não existia em seu último encontro. Oh, pelos deuses, não! O que fizemos com ela? Raymond se perguntou horrorizado. Alan se mexeu, e começou a se mexer. Eu acredito que meus negócios aqui estão resolvidos, vou esperar para ouvir notícias de você. Ele disse, e não esperou pela aprovação antes de abrir a porta. Não menos desconfortável, Nua disse calmamente, vou acompanhá-lo. Esperem usar seus equipamentos em breve. Sebas disse incisivamente, meu mestre tende a não querer desperdiçar as coisas. Ambos ficaram felizes ao ver a porta fechada atrás de si, e Alan saiu com apenas um desconfortável aceno de aceitação, embora, ao registrar o que o mordomo disse, seu espírito tenha aumentado. Nu acompanhou-o silenciosamente escada abaixo até a porta. O som de seus passos parecia o estrondo de um trovão. Servos passavam de um lado para outro, tanto elfos quanto humanos. Os jovens carregavam pequenas coisas, cada um fazia sua parte. Alan recebeu alguns olhares feios, mas os suportou estoicamente. Quando chegaram à porta, Nu estendeu a mão para a maçaneta, e olhou para ele. Ela estava a centímetros de distância. Depois de tanto tempo, tudo o que ele queria era alcançá-la, mas esses centímetros poderiam ter sido quilômetros. Ela quebrou o silêncio trazido pelas diferenças entre os olhares que se encontravam. Eu quis dizer o que disse, Alan. Nua falou suavemente, mas com confiança, sem diminuir a distância. Eu sempre vou te odiar pelo que você fez comigo, com nós, mas, pelo que vi, você estava pelo menos tentando compensar isso. Eu posso tentar deixar ir. Já faz muito tempo que não existia um humano que eu não odiasse. Raymond foi o primeiro. Então, encontrando Berenice e Ginedine, descubro que eles não são isso. Diferente dele, agora descobrindo que você trabalhou tanto. Ela mordeu o lábio, mas balançou a cabeça. Não posso desistir. Uma parte de mim me diz que deveria. Mas quando penso no que teria sido nosso garotinho, descansando sozinho no chão daquela fazenda, e você finalmente nos colocou lá? Trabalharei com você o quanto for necessário, mas quando Kami Miyako estiver em ruínas, e meu povo for libertado, quero saber em que cidade você está, para que eu possa ficar o mais longe possível de você. Qual era o nome da fazenda? Alan perguntou baixinho. Tris, em Wheaton. Ela disse sem nem pensar nisso. Sua mão apertou a porta. Agora, por favor, vá embora. Se você realmente me amou, não me faça olhar para você nem mais um segundo. Isso dói demais. Ele saiu, saindo pela porta sem olhar para trás. Nu agarrou-se à borda da porta, apoiando-se nela enquanto ele desaparecia. Observando deixá-la para trás pela segunda vez, ela então fechou a porta e desceu para seu lugar favorito embaixo da escada no porão. Era o único lugar da casa onde ela podia chorar baixinho, e ela tinha muito o que fazer. De volta aos aposentos de Raymond, a dupla inesperada flanqueando a Solution se apresentou. Você conhece meu rosto, mas aposto que você não sabe meu nome. A linda mulher loira disse docemente. Os cardeais trocaram olhares. Não. Raymond disse, atuando como porta-voz dos outros dois. Ela sorriu. Acho que não. Engraçado, Sua Majestade. Ele se juntou a mim imediatamente, e tudo o que eu tive que fazer foi acenar para ele. Ela sorriu,
aproveitando o momento enquanto apontava a superioridade dele para eles. Mas tudo bem, o nome era Vanessa, e não há razão para você se lembrar de uma pequena camponesa indefesa. Ela disse com uma voz modesta enquanto mantinha o sorriso malicioso estampado em seu rosto. Os cardeais trocaram olhares, demoraram um pouco para descobrirem o que diabos ela estava dizendo, e foi Ginedine quem o fez primeiro. Com licença, mas você não vai me enganar com essa bobagem. Uma série de olhares surpresos caiu em seu rosto, exceto por uma empregada desinteressada, um mordomo estoico, e um homem indefinido. Embora o homem erguesse levemente as sobrancelhas, o cardeal da água deu um grande sorriso que teria sido cheio de dentes se ele não fosse tão velho a ponto de sentir falta da maioria deles. Minha formação jurídica. Comecei trabalhando com muitos camponeses, já faz muito tempo, mas, bem, como você esquece isso? Ele perguntou com uma risada irônica. Vanessa parecia divertida, mas um olhar calculista surgiu em seus olhos, e os músculos ficaram tensos como cordas de aço. Tudo bem, é justo. Ela disse, e as asas saltaram de suas costas, e a demônio de pele dourada se aproximou. Acho que devo agradecer a todos vocês pelo meu novo estado, pelo menos em parte, e um pouco indiretamente, já que vocês escolheram apoiar aquele que me torturou até o suicídio, é melhor ver isso. Ela se esticou provocativamente, demoníaca ou não, ela era bonita. Como eu disse, meu nome é Vanessa, e ela disse com admiração, apenas para seu companheiro fazer uma pose dramática e interromper. Eu sou o ator de Pandora, criação do Rei Feiticeiro, ou como você pode me chamar, seu filho. Ele fez uma saudação nítida, e falou com uma voz grandiosa e reverberante. Tudo nele parecia totalmente bizarro, mas nada mais estranho poderia ter sido imaginado do que ouvi-lo se descrever como o filho da maior ameaça de sua nação. Na falta de outras ideias, Raymond conseguiu dizer algumas palavras. E vocês dois estão aqui para quê? Viemos para resolver um grande problema, para investigar, para estudar, para aprender a saber a melhor forma de resolvê-lo. O ator de Pandora declarou melodramaticamente, assumindo uma posição atenta com as mãos ao lado do corpo. O silêncio encheu o escritório enquanto os cardeais se viam incapazes de compreender, muito menos de responder. Ains manteve seu gemido ao mínimo, e ficou pelo menos grato por sua criação não estar falando alemão novamente. O que eu estava pensando? O que diabos eu estava pensando quando escrevi isso na biografia do personagem dele? Ele se perguntou frustrado. Vanessa não parecia se importar muito com a teatralidade de seu colega. Diante da confusão deles, ela assumiu uma postura mais sedutora. Ela restaurou sua aparência humana e se aproximou, girando os quadris a cada passo até ficar diante de Raymond. Ela tocou o queixo dele e virou a mão para que fosse uma garra, levantando seu olhar. Você esqueceu, cardeal? Você relatou um problema para nós, a astróloga. Ela estava quase totalmente fora de controle. Agora não está, e estamos aqui para lidar com ela. Queremos saber por que ela está ativa novamente, do que ela é capaz, e a melhor maneira de eliminá-la como um problema. Assassinos? Berenice perguntou com apreensão. Vanessa balançou a cabeça enquanto olhava para Berenice sem quebrar sua posição com Raymond. Não necessariamente. Parece que desenvolvi uma espécie de talento para certas coisas, como descobrir a culpa das pessoas, enquanto meu colega aqui pode basicamente entrar em qualquer lugar sem ser notado. Viemos até vocês três primeiro para descobrir o que vocês sabem sobre ela, e começaremos a partir daí. Ela disse com um gesto convidativo de suas garras de aparência mortal.